Voltando, então, terceiro ano agora para o nosso terceiro momento, a nossa aula de matemática. Vamos lá na página 48, onde nós iremos aí falar sobre medidas, tá? Então, aí na 48 nós temos o Eduardo, que vai mudar de quarto. E aí, como ele não tinha nenhum instrumento de medida, ou seja, ele não tinha nem a trena, nem a fita métrica, ele foi lá e mediu compassos para saber se o guarda-roupa dele, que estava em um determinado quarto, iria caber no outro quarto. Então, o que Eduardo está fazendo? Ele está tentando medir o guarda-roupa. Qual é o problema aí? Ele precisa saber se o guarda-roupa que está no espaço cabe no outro espaço. Como você faria isso? Essa resposta é pessoal. Você faria de passo em passo? Você usaria a trena ou usaria a fita métrica? A resposta aí é pessoal, tá? Bom, como o Eduardo não tinha um instrumento de medida, ele usou o tamanho do seu passo para medir o comprimento do guarda-roupa. Depois, no quarto, mediu o espaço vazio para ver se o armário caberia ali. E aí, o guarda-roupa cabe no quarto de Eduardo? É só observar ali o número de passos entre o guarda-roupa amarelo e observar o número de passos que está ali do lado da parede azul, para responder essa pergunta. E qual instrumento de medida poderia ajudar o Eduardo nessa situação? O que nós poderíamos usar aí? Temos a trena e temos a fita métrica, certo? Agora vamos na página 49. Bom, como nós não estamos na escola, vocês têm aí um material de apoio que é uma fita métrica para montar. Pede ajuda do papai e da mamãe e monta, tá bom? Vocês vão perceber que essa fita métrica que vocês montaram, ela tem 100 centímetros. E 100 centímetros é igual a 1 metro. Depois vocês vão observar a fita métrica montada e responder as questões. Lembrando que numa fita métrica, os traços mais longos, os traços mais longos, os números que indicam lá os traços mais longos, eles marcam os centímetros. E os traços menores marcam os milímetros, tá? Então vamos lá. De 0 centímetro até 1 centímetro, quantos milímetros eu tenho? Depois, de 10 centímetros, quantos milímetros eu tenho? Quantos centímetros tem a sua fita? O traço que está na metade entre o 0 e o 1 indica meio centímetro ou 5 milímetros. Quantos milímetros indica o traço que está na metade entre o 1 e o 2? Então, aqui, ó, eu tenho uma reta, certo? Eu sei que aqui, ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sei que isso aqui marca para mim os centímetros, tá? E aqui, que é esse menor, ele vai marcar o meio centímetro, que vai de meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 e assim por diante. E os pequenininhos que eu tenho no intervalo, eles me marcam de 1 em 1 milímetro, tá? Então, eu vou contar aí. Entre o 1 e o 2, quantos milímetros eu tenho? Estique a fita métrica no chão. Bom, aí o que você vai fazer? Como vocês não estão na escola, vocês vão fazer junto aí com o papai ou a mamãe, tá? Então, você vai esticar a fita métrica no chão
você vai colocar os seus pés lá no início dela e vai dar um passo. Aí você vai vir aqui nessa tabela, coloca o seu nome e quantos centímetros deu o seu passo. Aqui embaixo, o nome da mamãe ou do papai, quem quiser fazer com você. E marca quantos centímetros deu, tá bom? E aí vocês irão responder. Todas as medidas foram iguais? Quem deu o passo maior? Página 50. Bom, ainda com a fita métrica no chão, você vai colocar o pé sobre ela. Posiciona o calcanhar sobre o 0. E verifique sobre qual número a ponta do pé ficou. Então, você vai colocar lá o pé, né? Ó, aqui tá a fita, colocou o pé. Você vai marcar aqui, ó, do calcanhar até aqui, tá bom? Vai fazer a mesma coisa. Coloca lá o nome dos participantes da brincadeira. Quantos centímetros tem o seu pé? E aí, as medidas foram iguais? Quem tem o menor pé? Aí, agora não é o maior, é quem é o menor pé. Depois, no quadro, complete o quadro com o comprimento que falta dos objetos, escrevendo as medidas em centímetros ou milímetros. Então, o clips, ele tem 3 centímetros. Se ele tem 3 centímetros, quantos milímetros ele tem? Um apontador, ele tem 60 milímetros. Se ele tem 60 milímetros, quantos centímetros ele tem? E o pincel tem 10 centímetros. Se ele tem 10 centímetros, quantos milímetros ele tem? O professor mediu a altura de 3 alunos e anotou as medidas em centímetro. Walter tem 100 centímetros, Marta 113 e Antônio 108. Primeira coisa, por ordem crescente da altura, vocês irão colocar os nomes aí. Qual é a mais alta? Qual delas tem altura igual a 1 metro? Quantos centímetros Marta é mais alta que Antônio? Você e os colegas, usando a fita métrica, vão medir a altura de cada aluno de sua turma, com a ajuda do professor, desconsiderando os milímetros. Bom, não estamos na escola. O que você vai fazer? Medir aí o papai e a mamãe. Então, a primeira coisa, anota aí a sua altura em centímetros. Minha altura é... E aí, depois, você vai observar se você tem mais do que 1 metro de altura ou se você tem menos de 1 metro de altura, tá? Próximo exercício, aí na página 51, vamos falar sobre o tempo. E vamos falar um pouco sobre as horas. Lembrando... Desculpa, que eu montei um relógio para vocês, mandei para vocês aí nas atividades. Se alguém não passou na escola ainda para retirar, passa para retirar, tá bom? Que ele vai ajudar nas atividades que vocês tiverem sobre as horas. Então, nós temos aí a figura Venha Explorar o Museu Conosco. Neste mês, às quartas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos, das 13 às 17 horas. Tem museu no seu município? Você já visitou o museu? Aí não é necessário ter resposta, aí é apenas um bate-papo, só para vocês saberem. Página 52. Na imagem do museu da página anterior, há um relógio na parede. Você já sabe que o relógio é um instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. E você sabia que há vários tipos de relógio? Também já expliquei isso lá semana passada,
nos exercícios que nós fizemos, mas vamos relembrar. Nós temos o relógio digital e temos o relógio analógico. Ou seja, essa hora que está aí no museu, no horário, no relógio analógico, quando der 5 horas, ele vai estar assim, certo? O ponteiro grande no 5 e o ponteiro menor ali no 12, marcando 5 horas. Se é de manhã, eu falo 5 horas da manhã. Se é de tarde, eu falo 17 horas. Já no relógio digital, ele vai aparecer 5 horas quando for de manhã. Porque quando for à tarde, ele vai aparecer 17 horas. Então, ó, lá no digital, se for de manhã, ele aparece assim. Se for de tarde, ele aparece assim. 17 horas. Que é o que nós temos aí, ó. Os relógios analógicos são aqueles que têm ponteiros. O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Desculpa, gente, é que eu fiz ao contrário, me confundi. É sempre o ponteiro menor indica a hora e o ponteiro maior os minutos. Troquei aqui as informações. O menor indica a hora, o maior indica os minutos. Ambos os relógios estão marcando 5 horas. Observe no relógio analógico que o ponteiro maior está apontando o número 12 e o menor para o 5, tá? Como eu coloquei aqui, ó. 5 horas. O ponteiro menor indica a hora, o ponteiro maior indica o minuto. No analógico, ele vai ficar assim. Observe a sequência das horas formadas pelo movimento dos ponteiros. Meia-noite, que começa lá no 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meio-dia. 13 horas é igual a 12 mais 1. Então, quando passa do meio-dia, nós já não falamos 1, 2, 3, nós começamos 13, aí 14, que é 12 mais 2, 15 horas, que é 12 mais 3, 16 horas, que é 12 mais 4, 17 horas, que é 12 mais 5, 18 horas, que é 12 mais 6, 19 horas, que é 12 mais 7, 20 horas, que é 12 mais 8, 21 horas, que é 12 mais 9, e assim por diante. 22, que é 12 mais 10. 23, que ele é 12 mais 11. E aí, 24 horas do dia, quer dizer que eu tive. Aqui, ó, vou colocar aqui que fica melhor para vocês. O que é 24 horas? 24 horas significa que eu tive 24 horas significa que eu tive. Deixa eu ver a caneta aqui, se tem uma melhor. 24 horas. Peraí. (24 horas) significa que eu tive 12 horas
no período do dia e 12 horas no período da noite. O meu dia é dividido exatamente assim, 12 horas do dia com 12 horas da noite. Então, como mostra aí, depois do meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa. O relógio ao lado está indicando 13 horas, ou 1h da tarde, pois passou 1h do meio-dia. Agora complete a sequência com as horas que estão faltando. Olha lá, ó, 12 horas mais 2 foi 14 horas. 12 horas mais 3 foi 15 horas. E aí, os demais? Então, vocês vão completar o que está faltando, tá bom? Vamos na página 53. No quadro abaixo, escreva o mês e o ano em que estamos. Depois, copie os dias do mês de um calendário. Então, nós estamos fazendo essa atividade no mês de março. E é isso que nós vamos fazer, completar o calendário com o mês de março, tá? Pinte no calendário o dia do mês em que as atividades para as crianças acontecerão no museu. Então, vocês vão olhar aqui, ó, tá? Que dia que disse que vai acontecer essas atividades? Aí vocês vão pintar aqui esses dias que está falando lá. Depois vocês vão marcar que dias da semana você pintou. Quais dias do mês correspondem a esses dias? Quantos dias tem esse mês? Leia novamente a informação do cartaz do museu. Venha explorar o museu conosco. Neste mês, nas quartas-feiras e sextas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos. Das 13 às 17. Você vai marcar aí no relógio o início que começa e o fim, tá bom? Página 54. Durante quantas horas as crianças podem participar das atividades? Quantas horas deu aí no total? No 3, desenhe os ponteiros nos relógios analógicos para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais. O espaço entre o 12 e o 1 foi dividido em espaços iguais numéricos. Quantos espacinhos há entre o número 12 e o número 1? O ponteiro maior leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 ao número 1? Veja este relógio repartido em duas partes iguais. Quantos minutos o ponteiro maior gasta para ir do 12 ao 6? Ou do 6 até o 12? Quando o ponteiro maior sai do 12 e vai até o 6, passaram-se 30 minutos, ou seja, meia hora. 1 hora é igual a 60 minutos. Se 1 hora é igual a 60 e a metade de 60 é 30, então meia hora é igual a 30 minutos. Quantos minutos corresponde uma volta completa? E aí vocês vão parar aí na página 55. Vocês vão fazer o exercício 5 e... Aliás, na página 56, tá? Vocês vão fazer até o 7.
Ana Maria se levantou 30 minutos depois do despertador tocar. A que horas ela se levantou? Então, observa aí, o despertador, ele tocou aí nesse horário que está marcado, 7 horas. Só que ela levantou só 30 minutos depois. Então, que horas que ela levantou? Ana Maria se arrumou em 1 hora e foi para o trabalho. Que horas ela saiu? Ela levantou um certo horário, levou 1 hora para se arrumar. Que horário ela saiu? No relógio digital, as horas são apresentadas antes dos 2 pontos e os minutos vêm depois dos 2 pontos. Veja como o mesmo horário é registrado nos 2 relógios. 7h30 no digital e o ponteiro menor no 7 e o ponteiro maior no 6 no relógio analógico. E os dois estão indicando a mesma hora. 7h30. Ana Maria vai ao médico depois do trabalho. A consulta foi marcada para as 19 horas e dura meia hora. Que horas vai começar o início da consulta da Ana Maria e que horas vai terminar a consulta da Ana Maria. E lá no exercício 7, no 56, no ponto, passam 3 ônibus de cores diferentes, o amarelo, o vermelho e o azul. Todos passaram no ponto às 15 horas. Escreva os próximos 2 horários em que os ônibus vão passar nesse ponto. O amarelo passa a cada meia hora. Então, que horas ele vai passar depois? O vermelho passa a cada 1 hora. Que horas ele vai passar depois? E o azul, ele passa a cada 1h30. Que horas ele vai passar depois? Tá? E aí, vocês encerram aí. Depois, na próxima aula, a gente continua os outros exercícios. Nós vamos agora para o 4º momento, que será as tarefas do livro da escola, lá na página 88, tá bom? Então, até daqui a pouco, o terceiro